Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal. Eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, a sua marcação do tempo. Vamos à explicação de equações de segundo grau. E caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Equações de segundo grau. A equação de segundo grau em R, conjunto dos números reais, na incógnita x, é toda igualdade do tipo a vezes x elevado a 2, mais b vezes x, mais c igual a zero. Ou redutível a esse tipo, onde a, b e c são números reais e a é não nulo. A equação é chamada de segundo grau devido à incógnita x apresentar maior expoente igual a 2. Então aqui nós temos x elevado ao quadrado. Esse seria a incógnita x, que possui o maior expoente, né? Pois o outro x, que é o b, ele possui o expoente 1. Então, quando b é diferente de zero e c é diferente de zero, a é sempre não nulo, a equação é chamada de completa. Então, quando nós temos, por exemplo, x ao quadrado mais 1x mais 2 igual a zero, nós dizemos que a equação de segundo grau ela é completa, pois tanto o b vezes x quanto o c, eles não são nulos. E agora, quando a equação ela possui, por exemplo, b igual a zero ou c igual a zero, aí nós dizemos que essa equação ela está incompleta. Exemplos. 3x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero é uma equação de segundo grau completa, com a igual a 3, b igual a 4 e c igual a menos 5. Então aqui o a é o que está com a incógnita x elevado ao expoente 2. Então aqui o a é o 3, que é o número que multiplica o x ao quadrado. O b é o 4, que é o número que multiplica o x, como está aqui, b vezes x. E o C é o menos 5. Então, menos 5 passa a ser o C. Então, sempre lembrando, é o número que vai estar multiplicando a incógnita x ao quadrado vai ser o A, o número que vai estar multiplicando a incógnita x elevado a 1 vai ser o B, acompanhado do sinal, né, que está antes desse número, e o número que não possui incógnita, a incógnita x, vai ser o C. Então, aqui nesse caso, menos 5. Exemplo 2. X ao quadrado mais 5x igual a zero. É uma equação de segundo grau incompleta, com a igual a 1, b igual a 5 e c igual a zero, pois aqui nós não temos nenhum número sem incógnita x, né? Nós só temos aqui o x ao quadrado, que é 1 vezes x ao quadrado, o 5 vezes o x, e nós não temos nenhum número que seria o c, como nesse caso aqui em cima é o menos 5, então c igual a zero. Exemplo 3. 2x ao quadrado menos 9 igual a zero. É uma equação de segundo grau incompleta, com a igual a 2, b igual a zero e c igual a menos 9. Aqui da mesma forma, nós não temos nenhum número multiplicando a incógnita x elevado ao expoente 1, ou apenas x. Então, nesse caso aqui, o b se torna zero. Exemplo 4. 3x ao quadrado igual a zero. É uma equação de segundo grau incompleta, com a igual a 3, b igual a zero e c igual a zero. Então, nessa equação aqui, nós temos apenas o a, que é o a vezes, que é o 3 vezes o x ao quadrado, e nós não temos nem a incógnita x elevado a 1 sendo multiplicado por nenhum número, e nem também temos algum número sem multiplicar a incógnita x. Nesse caso, b e c igual a zero. Resolução das equações incompletas. Então, quando a equação de segundo grau é incompleta, sua resolução é bastante simples. Vamos analisar caso por caso. Primeiro caso, quando b igual a zero e c igual a zero. Então, nós temos que a vezes x ao quadrado é igual a zero. Exemplo, 3x ao quadrado igual a zero, x ao quadrado igual a zero dividido por 3. Então, x ao quadrado igual a zero. Então, aqui nesse caso, nós temos aqui apenas a incógnita a, multiplicando a incógnita x ao quadrado, sendo multiplicado pelo a, que é o 3. Então ficou x ao quadrado igual a 0 sobre 3, x ao quadrado igual a 0. Então o conjunto de solução vai ser 0. No segundo caso, com c igual a 0 e b diferente de 0, temos então que é a vezes x ao quadrado mais b vezes x igual a 0. Exemplo 1. Exemplo 1. 3 vezes x ao quadrado menos 12x é igual a 0. Então a gente realiza a fatoração, x vezes
a diferença 3x menos 12 igual a zero. Então, nós temos aqui o quê? Que a primeira raiz vai ser zero. Porque se aqui o x for zero, zero vezes todo o conteúdo que está dentro do parênteses vai ser igual a zero. Então, nós temos que a primeira raiz vai ser zero. E a segunda raiz vai ser o resultado do que está aqui dentro dos parênteses. Então, vai ficar o quê? 3x menos 12 igual a zero. 3x igual a 12, x igual a 12 dividido por 3, x igual a 4. Então, o conjunto de solução vai ser 0 e 4. Exemplo 2, x ao quadrado mais 2x igual a zero. Então, da mesma forma, fazemos a fatoração, x vezes x mais 2 igual a zero. Pegamos aqui, já sabemos que a primeira raiz vai ser zero, pois se x aqui for zero, quando ele multiplicar todo o conteúdo do que está dentro do parênteses, vai ser aqui a aplicação da propriedade distributiva, né? X vezes o primeiro, x vezes o segundo termo, então vai ser zero. Então a primeira raiz é x igual a zero. E a segunda raiz vai ser o que está aqui dentro do conteúdo, vai ser o que está dentro do parênteses, ou seja, o conteúdo do parênteses, igual a zero. Então x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. Então, o conjunto de solução, 0 e menos 2. Terceiro caso, quando b igual a zero e c diferente de zero. Temos, então, a vezes x elevado ao quadrado mais c igual a zero. Exemplos. Primeiro, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 4. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, nós temos aqui a primeira raiz, que é o x1, vai ser igual a mais 2, e o x2 vai ser igual a menos 2. Então, nós temos que o conjunto de solução de x ao quadrado menos 4 igual a zero vai ser igual a menos 2 e 2. Exemplo 2, 3x ao quadrado mais 12 igual a zero. Então, nós temos 3x ao quadrado igual a menos 12, x ao quadrado igual a menos 12 dividido por 3, x ao quadrado igual a menos 4, x igual a raiz quadrada de menos 4. Tendo em vista as propriedades da potenciação, nós sabemos que o número ao quadrado é sempre positivo. E isso nos leva a concluir que não é possível extrair raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Logo, é impossível em R que nós tenhamos um resultado para a raiz quadrada de menos 4. Com isso, o conjunto de solução vai ser igual a vazio. Então, aqui nós não temos um resultado dentro do conjunto dos números reais para a raiz quadrada de menos 4. Então, o conjunto de solução igual a vazio. Resolução das equações completas. A resolução da equação completa de segundo grau é obtida através de uma fórmula que foi demonstrada por Bhaskara, matemático hindu, nascido em 1114. E por meio dela, sabemos que o valor da incógnita que satisfaz a igualdade é. Então, a fórmula de Bhaskara nos diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c e todo essa somatória ou diferença sobre 2 vezes o a. Então, com isso, nós temos que o número b ao quadrado menos 4ac chama-se discriminante da equação. E ele é representado geralmente pela letra grega delta. Então, nós podemos substituir b ao quadrado menos 4ac pela letra delta, que é o que está aqui dentro da raiz. Então, fazendo b ao quadrado menos 4ac igual a delta, reescrevemos as soluções da equação como segue. Então, a raiz x1 vai ser igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E a raiz x2 vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Observação, a fórmula acima ela só se aplica quando o delta é maior ou igual a zero. Porque quando ocorre delta menor que zero, a equação ela não tem solução nos números reais, não tem soluções reais. Por quê? Devido àquela propriedade de potenciação, né, em que sabemos que o número ao quadrado é sempre positivo. E com isso, não é possível extrair raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Por isso, quando for delta menor que zero, o conjunto de solução vai ser vazio. Exemplos.
Então, nós temos o primeiro aqui. Para a equação x² menos 5x mais 6 igual a 0, nós temos a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 6. Então, aqui nós temos o a vai ser igual a 1 vezes o x², o b vai ser o menos 5 vezes o x, então é menos 5, né? O b é o que multiplica o x, o a é o que multiplica o x elevado a 2. E o c é o que não multiplica nenhuma incógnita. Nesse caso aqui vai ser o mais 6, então 6. Portanto, o delta vai ser igual a b² menos 4 vezes a vezes o c. Com isso, nós temos que delta vai ser igual a menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o 1 vezes o 6. Então, delta vai ser igual a 25 menos 24, delta vai ser igual a 1. Então, as raízes são x1 igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, fazendo a substituição, x1 igual a menos o menos 5 menos a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Então, menos com menos vai ficar mais 5. E raiz quadrada de 1 vai ser 1. Então, vai ficar menos 1. Com isso, nós temos x1, a raiz x1 vai ser igual a 5 menos 1 sobre 2, que vai ser igual a 4 dividido por 2, que vai ser igual a 2. Então, a raiz x1, a primeira raiz, vai ser igual a 2. Então, x2 vai ser menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x2 vai ser igual a menos o menos 5 mais raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Então, aqui menos com menos vai ficar mais 5. Então, x2 vai ser igual a 5 mais 1 dividido por 2. x2 vai ser igual a 6 sobre 2, que vai ser igual a 3. Então, com isso, nós temos que o conjunto de solução da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0 é S igual 2 e 3. Essas são as raízes da equação de segundo grau, 2 e 3. Exemplo 2. Para a equação 4x² menos 4x mais 1 igual a 0, temos o a vai ser igual a 4, pois é o número que está multiplicando a incógnita x com o expoente 2. O b vai ser igual a menos 4, pois aqui é o número menos 4x, é o menos 4 que está multiplicando a incógnita x com o expoente 1. E o c vai ser igual a 1, que é o número mais 1 que não possui nenhuma incógnita, que é o c. Então, nós temos que delta é igual a b² menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta é igual a menos 4 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o 4 vezes o 1. Então, nós temos que delta é igual a 16 menos 16, delta vai ser igual a 0. Então, as raízes são x1 é igual a menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, nós temos que x1 vai ser menos o menos 4 menos a raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes o 4. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 4 menos a raiz quadrada de 0, que vai ser 0, dividido por 2 vezes 4. Então, vai ficar x1 igual a 4 menos 0 sobre 8. x1 igual a 4 sobre 8. x1 vai ser igual a meio, a 1 sobre 2. A raiz x2 vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, nós temos que x2 é igual a menos o menos 4 mais a raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 4. Da mesma forma que menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais 4 mais 0, que é a raiz quadrada de 0, sobre 2 vezes 4, que é 8. Então, x2 igual a 4 mais 0 sobre 8, x2 igual a 4 sobre 8, x2 igual a 1 sobre 2. Então, com isso, nós concluímos que quando o delta é igual a 0, as raízes são iguais. Então, nesse caso, ocorreu delta igual a 0 e as duas raízes x1 e x2 coincidiram, ou seja, x1 igual a x2, que é igual a 1 sobre 2. Então, o conjunto de solução é S igual a 1 sobre 2. Exemplo 3. Para a equação 3x² mais 2x mais 5 igual a 0, temos o a é igual a 3, pois é o 3 que está multiplicando a incógnita x com o expoente 2. O b é igual a 2, pois é o mais 2 que está multiplicando a incógnita x com o expoente 1. E o c é igual a 5, pois é o número que não multiplica nenhuma incógnita. Portanto, delta vai ser igual a b² menos 4 vezes o a vezes o c.
Delta vai ser igual a 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes o 3 vezes o 5. Delta vai ser igual a 4 menos 60, delta igual a menos 56. Então, nesse caso, ocorreu que delta é menor que zero, logo a equação não tem solução real. O conjunto de solução vai ser vazio, S igual a vazio, pois não é possível extrair raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Exercícios. Então a gente pede que você tente resolver o exercício, pausando o vídeo, e assim que você concluir a resolução do mesmo, que você possa dar o play e conferir a solução. Exercício, solução. Exercício 01. Resolver a equação x sobre x menos 2 mais 4 sobre x menos 1 igual a 5. Então, assim, nós temos que reparar que para a existência dessa equação é necessário que o denominador não seja zero. Então, aqui nós não podemos ter um número dividido por zero. Então, para que o denominador aqui não seja zero, o x menos 2 não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Então, o x vai ser diferente de 2, né? Passando o menos 2 para o outro lado do sinal de diferença, então o x tem que ser diferente de 2. No caso desse denominador aqui, porque se x for 2, 2 menos 2 vai dar zero. Então aqui o x tem que ser diferente de 2. E nesse outro aqui, x menos 1 diferente de zero, passando o menos 1 para o outro lado da diferença, x diferente de 1, pois se x for 1, aqui vai dar zero. Então, é necessário que os denominadores sejam diferentes de zero, portanto, precisamos que x seja diferente de 2 e x seja diferente de 1. O MMC desses denominadores vai ser x menos 2 vezes o x menos 1. Então, esse vai ser o MMC desses dois denominadores, né? Vamos ter que fazer a igualdade de todos os denominadores. Então, nós temos aqui, ó, fazendo a igualdade dos denominadores, multiplicamos o denominador e o numerador pelo mesmo número, que nesse caso aqui é x menos 1. Então, x menos 2 era o denominador do primeiro termo, multiplicado por x menos 1, e esse mesmo x menos 1 vai ter que multiplicar o numerador para que não se perca a propriedade de igualdade dessa fração. Nós temos aqui o denominador que era x menos 1, e nós vamos multiplicar por x menos 2 no denominador, e como ele está multiplicando o denominador, ele vai ter que multiplicar também o numerador para que não se perca a propriedade de igualdade da fração. Então vai ficar 4 vezes o x menos 2, igual... E aí aqui, como 5 era como se estivesse com o denominador 1, nós vamos multiplicar pelo MC completo, que é o x menos 1 vezes x menos 2. Então, 1 vezes x menos 1 vezes a diferença x menos 2. E assim como nós estamos multiplicando no denominador, nós vamos multiplicar também no numerador. Após nós termos feito a igualdade dos denominadores, então a gente chegou ali o denominador comum, a gente pode eliminar os denominadores e manter apenas as operações indicadas aqui nos numeradores. Então aqui, como nós já fizemos a igualdade dos três denominadores, todos eles vão obter o mesmo valor, que é x menos 1 vezes x menos 2. Né? Então nós podemos eliminar os denominadores e ficarmos apenas com a resolução dos numeradores. Então vai ficar x vezes x menos 1, x vezes a diferença x menos 1, mais 4 vezes a diferença x menos 2, igual a 5 vezes a diferença x menos 2 vezes a diferença x menos 1. Então aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então vai ficar x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. 4 vezes o x mais 4x, mais 4 vezes o menos 2, menos 8. Igual, aí aqui nós vamos resolver primeiro essa multiplicação aqui, esse produto de x menos 2 vezes x menos 1, da mesma forma aplicando a propriedade distributiva. Então x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Menos vezes o menos vai dar positivo o sinal, mais 2. Então, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Então, agora, nós vamos ter x ao quadrado mais 3x menos 8. Então, x ao quadrado mais 3x menos 8, pois 4x menos o x vai ficar mais 3x. Igual a 5 vezes
x ao quadrado menos 3x, pois menos x com menos 2x deu menos 3x, mais 2. E aí aqui nós vamos ter que aplicar também a propriedade distributiva. Vai ficar 5 vezes o x ao quadrado, 5 vezes o menos 3x e 5 vezes o mais 2. Com isso nós vamos ter x ao quadrado mais 3x menos 8 igual a 5x ao quadrado menos 15x mais 10. X ao quadrado menos 5x mais 3x mais 15x menos 8 menos 10 igual a zero. Então nós passamos o 5x ao quadrado para o outro lado do sinal da igualdade, para o primeiro membro, e ele ficou menos 5x. Passamos o menos 15x para o primeiro membro, que é o que está à esquerda do sinal de igualdade, mais 15x. Passamos o mais 10 para o primeiro membro, que é o que está à esquerda aqui do sinal de igualdade, então ele vai mudar o sinal, menos 10. E aí ficou igual a zero. Com isso nós temos x ao quadrado menos 5x ao quadrado igual a menos 4x ao quadrado, mais 3x mais 15x igual a 18x, mais 18x, e menos 8 menos 10 igual a menos 18. Então, menos 4x ao quadrado mais 18x menos 18 igual a zero. Então, agora nós vamos resolver a equação. Nós conseguimos chegar a uma equação de segundo grau completa e vamos realizar ali, então, a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. Vamos, primeiramente, achar o delta. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, nós temos que delta vai ser igual a 18 ao quadrado, pois o b é 18, o a é menos 4, o b é 18 e o c é menos 18. Então, b ao quadrado é 18 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 4, vezes o c, que é menos 18. Então, ficou delta igual a 18 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 4 vezes menos 18. Então, aqui, ó, menos vezes o menos vai dar mais, vezes o menos vai dar menos novamente. Então, nós temos que delta é igual a 324 menos 288. Temos que delta é igual a 36. Então, a raiz x1 ela é igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, nós temos x1 igual a menos 18 menos raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes o menos 4. Então, só lembrando, o sinal menos aqui é da fórmula b. Então, o b era positivo 18, ficou com o sinal negativo devido à fórmula, menos b. Então, menos 18, menos raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes o a, que é menos 4. Então, 2 vezes menos 4. Se você não sabe achar a raiz quadrada, assista o nosso vídeo 06, radiciação, que lá você vai aprender a resolver raiz quadrada. Então, nós temos que x1 igual a menos 18 menos 6 sobre menos 8, x1 igual a menos 24 sobre menos 8, x1 igual a 3, pois aqui o numerador é negativo e o denominador é negativo, então, quando nós temos o sinal de negativo em ambos, o resultado se torna positivo. Então, menos dividido por menos vai dar mais. Então, menos 24 dividido por menos 8 é igual a mais 3. A raiz 2, então x2, a segunda raiz. x2 igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. x2 vai ser igual a menos 18 mais raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes o menos 4. x2 vai ser igual a menos 18 mais 6 sobre menos 8. A raiz 2 vai ser igual a menos 12 sobre menos 8. Então, x2 igual a 3 sobre 2. 3 meios. Como nenhum desses valores anula os denominadores da equação proposta, o conjunto de solução é S igual 3 sobre 2 e 3. O que ele quis dizer com essa dos valores não anulam os denominadores? É aquela primeira parte que nós comentamos, que o x menos 2 ele não pode ser zero. Então, aqui nesse caso, o x tem que ser diferente de 2 e nesse outro, x diferente de 1, pois o denominador não pode ser zero. Então, como aqui a raiz 1 não deu 2 e nem 1, e a raiz 2 também não deu 2 e nem o número 1, então nós podemos aceitar as duas raízes. Então podemos afirmar que o conjunto de solução é 3 sobre 2 e 3. Exercício 2. Então, da mesma forma, pedimos que você tente resolver o exercício e após terminar de fazer o exercício, que você possa dar o play
e acompanhar a solução, né? Então você pause para resolver o exercício, após terminar, dê o play e acompanhe a solução do mesmo. Então, exercício 2, solução. É um exercício da PUC de São Paulo e ele nos traz pedindo para resolver a equação 2 sobre x ao quadrado menos 1 menos x sobre x menos 1 igual a 1. Então, lembrando que para a existência da equação é necessário que os denominadores sejam diferentes de zero. Nesse caso aqui, x ao quadrado menos 1, o x pode ser tanto 1 quanto menos 1, que o menos 1 ao quadrado vai dar mais 1 com menos 1 vai dar 0. Então, o x aqui tem que ser diferente de mais 1 e de menos 1, pois ele é elevado ao quadrado. E nesse caso aqui, o x tem que ser diferente de 1, pois 1 menos 1 vai dar 0. Então, nós temos aqui ó, x ao quadrado menos 1 diferente de 0, x ao quadrado diferente de 1 e x diferente de menos 1. Então, x ao quadrado diferente de 1, então x diferente de 1 e x diferente de menos 1. Pois o menos 1 elevado ao quadrado vai dar mais 1, e aí no caso aqui daria 0, né? Mais 1 menos 1, 0. E o outro aqui, ó, x menos 1 diferente de 0, x diferente de 1. E nós temos nessa equação aqui que o x ao quadrado menos 1 ele vai ser o MC, que é uma diferença de quadrados. Então, x ao quadrado menos 1 é como se fosse x ao quadrado menos 1 ao quadrado, pois 1 ao quadrado dá 1 mesmo. Ele é uma diferença de quadrados. E a diferença de quadrados ela é obtida pelo produto da soma pela diferença, ou seja, x mais 1 vezes x menos 1. Vai dar x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, nós vamos reduzir todos os termos ao mesmo denominador. Então, aqui, como já é x ao quadrado menos 1, que é o objetivo do denominador comum, vai ficar multiplicado por 1 no denominador e por 1 no numerador, menos x menos 1 vezes x mais 1, pois aqui na diferença de quadrados ela é obtida através do produto da soma pelo produto da diferença, ou produto da diferença pelo produto da soma. Então, aqui o denominador era x menos 1, ele vai ser multiplicado por x mais 1, e o numerador também vai ser multiplicado por x mais 1, para que não se perca a propriedade de igualdade da fração. Então, x vezes x mais 1. No segundo membro, que é o que está à direita do sinal de igualdade, nós temos aqui o número 1 como se fosse 1 sobre 1. Então, nesse caso, nós vamos ter que multiplicar pela diferença de quadrados, que é x ao quadrado menos 1. Então, multiplicamos o denominador por x ao quadrado menos 1 e multiplicamos o numerador por x ao quadrado menos 1. Com isso, nós conseguimos obter aqui o denominador comum. E assim nós podemos eliminar os denominadores das três frações e darmos continuidade às operações do numerador. Pois aqui nós obtivemos aqui o mesmo denominador comum, então podemos eliminá-los e dar continuidade à operação dos numeradores. Então ficou 2 menos o x vezes a soma x mais 1 igual a x ao quadrado menos 1. Com isso, nós temos 2 menos x ao quadrado menos x, pois aqui é a propriedade distributiva, menos x vezes x menos x ao quadrado, menos x vezes mais 1 menos x, igual a x ao quadrado menos 1. Menos 2x ao quadrado menos x mais 3 igual a 0. Então, nós passamos o que estava aqui no segundo membro para o primeiro membro. Então, ele era mais x ao quadrado, passou como menos x ao quadrado. Menos 1 passou como mais 1, e ficou apenas o zero no segundo membro aqui. Por isso, menos x ao quadrado. Menos x com esse x ao quadrado que passou pela negativa, ficou também menos x, então menos 2x ao quadrado. Menos x manteve, e aqui o 2 com esse menos 1, que quando mudou do lado de igualdade passou a ser mais 1, 2 mais 1, 3. Por isso, menos 2x ao quadrado, menos x mais 3. Então, nós temos que delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, delta vai ser igual a menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o menos 2 vezes o 3. Delta vai ser igual a 1 mais 24, delta igual a 25. Então, aqui o a é menos 2, o b é menos 1 e o c é mais 3. Então, menos 1 ao quadrado, que é o b, menos 2 aqui, que é o a, e o 3, que é o c. Então, a raiz x1 é menos 1 menos a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes o menos 2.
Então aqui menos com menos vai dar mais 1, menos a raiz quadrada de 25, que vai ser 5, sobre 2 vezes menos 2, que é menos 4. Então x1 vai ser igual a 4 menos, a menos 4 sobre menos 4, pois mais 1 menos 5 dá menos 4, sobre 2 vezes menos 2, também menos 4. Menos, então, é o numerador negativo dividido por um denominador negativo vai ficar positivo o resultado. Então, menos dividido por menos vai dar mais. 4 dividido por 4, 1. Então, x1 igual a 1. Menos 4 dividido por menos 4 igual a mais 1. x2 vai ser igual a menos o menos 1 mais a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes o menos 2. Então, aqui novamente, menos com menos vai dar mais 1, mais 5 sobre 2 vezes menos 2. Então, vai dar 6 sobre menos 4. Então, x2 vai ser igual a 6 sobre menos 4, x2 igual a menos 3 sobre 2. Então, aqui nós temos um detalhe importante. Por quê? Porque nós temos uma raiz que é 1. E aqui ó, nos diz que o denominador ele não pode ser 0. Então, aqui o x ele tem que ser diferente de 1 e diferente de menos 1. E na segunda fração, o x tem que ser diferente de 1. Então, como nós temos aqui uma raiz, que é o x1, que é igual a 1, então esse resultado dessa primeira raiz não convém, pois anula os denominadores da equação inicial. E como x igual a menos 3 sobre 2 não anula nenhum desses denominadores, nós obtemos que o conjunto de solução vai ser igual a menos 3 sobre 2. Então, a resposta dessa equação, o conjunto de solução é menos 3 meios. Menos 3 dividido por 2. Menos 3 sobre 2. Soma e produto das raízes. Então, nós podemos calcular a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau sem resolvê-la. Veja como é simples. Na equação de segundo grau, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero, com delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c maior ou igual a zero, já sabemos que as raízes são x1 igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a e x2 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, a soma das raízes é x1 mais x2, que vai ser igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, mais menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Quando nós temos uma soma ou uma diferença de frações com o mesmo denominador, nós mantemos o denominador e realizamos a soma ou a diferença dos numeradores. Então, com isso, nós temos menos b menos raiz quadrada de delta menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. E nós sabemos que aqui nós podemos eliminar o quê? Menos raiz quadrada de delta com mais raiz quadrada de delta. Então, eliminou-se. E ficou menos b sobre 2a. Com isso, nós temos menos 2b sobre 2a. Nós podemos fazer a simplificação, que vai ser o quê? Dividir por 2 o numerador e o denominador. Então, nós vamos ter apenas menos b sobre a. Com isso, concluímos que a soma das raízes x1 mais x2, ela pode ser obtida colocando-se menos b sobre a. Então, a soma x1 mais x2 igual a menos b sobre a. Então, você não precisa achar as raízes para se obter a soma ou o produto da equação de segundo grau. O produto das raízes é... Então, P é igual a x1 vezes x2, que vai ser igual ao quê? Menos b menos raiz quadrada de delta vezes 2a, ou desculpa, sobre 2a vezes menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Com isso, nós podemos fazer a multiplicação da fração numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Obtivemos aqui menos b menos raiz quadrada de delta vezes menos b mais raiz quadrada de delta. Isso que nós temos aqui no numerador é o produto da soma pela diferença, ou o produto da diferença pela soma. E se você não sabe o que é ou como resolver, assista o nosso vídeo 07 de produtos notáveis, que lá eu explico sobre o produto da soma pela diferença. Então aqui nós temos o produto da soma pela diferença sobre 4 vezes a ao quadrado. Quando nós temos aqui um produto de soma pela diferença, nós temos a seguinte resolução. O primeiro,
ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, menos b elevado ao quadrado menos raiz quadrada de delta elevado ao quadrado. Ou seja, nós temos uma diferença de quadrados. Então, a diferença de quadrados é o resultado do produto da soma pela diferença, sobre 4 vezes a ao quadrado. Então, nós temos que isso vai ser igual ao quê? A b ao quadrado menos delta. Por quê? Nós temos raiz quadrada vezes raiz quadrada, então nós podemos eliminar a raiz, pois nós vamos ter o quê? Raiz quadrada de delta ao quadrado. Então, nós vamos dividir aqui o expoente do delta que vai estar ao quadrado pelo índice da raiz, que seria 2. Então, 2 dividido por 2 vai ficar expoente 1, então vai dar o delta. E aqui nós temos menos b vezes menos b, mais b elevado ao quadrado. Então, b ao quadrado menos delta sobre 4 vezes a ao quadrado. O que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, nós temos lá b ao quadrado menos, aí vamos botar entre parênteses, b ao quadrado menos 4ac, que é o que significa o delta, sobre 4 vezes a ao quadrado. Com isso, nós podemos eliminar os parênteses, vamos alternar os sinais, porque nós temos um sinal negativo aqui antes dos parênteses, então vai ficar menos b ao quadrado, e aqui que era menos 4ac vai passar a ser mais 4ac, pois nós temos um sinal negativo aqui que vai alterar esse sinal que era negativo para positivo. E vai alterar o sinal aqui que era positivo para negativo. Então vai ficar b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4 vezes a ao quadrado. Então, b ao quadrado menos b ao quadrado nós podemos eliminar, mais b ao quadrado com menos b ao quadrado vai dar zero. Nos restou 4ac sobre 4a ao quadrado. Nós podemos dizer que a ao quadrado é a vezes a. Então, podemos pôr aqui, ó, 4 vezes a vezes o c, sobre 4 vezes o a vezes a. Então, nós podemos eliminar aqui, ó, por ser produto em cima e embaixo, nós podemos eliminar o 4a do denominador com o 4a do numerador, podemos fazer a simplificação, nos restando c sobre a. Então, com isso, nós concluímos que o produto das raízes, x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Exemplos. A soma e o produto das raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero são. Então, a soma, a fórmula é a soma de x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. O b, nesse caso aqui, é menos 5. O a é 1. Então, vai ficar menos 5 sobre 1. Então, menos 5 sobre 1. Menos com menos vai ficar positivo. 5 dividido por 1 igual a 5. Então, a soma é igual a 5. Produto. Então, o produto é x1 vezes o x2 igual a c sobre a. Então, vai ficar o quê? Mais 6 sobre 1. Então, nós temos que o produto é igual a 6 sobre 1, que é igual a 6. E nós podemos comprovar que está certo, pois no exemplo 1 da resolução completa, nós demonstramos como achar as raízes que foram 2 e 3. Nós demonstramos como achar a raiz dessa equação de segundo grau, que foram 2 e 3. Conforme a gente pode ver aqui nessa imagem para relembrar. Então, aqui, ó, o exemplo dessa mesma equação de segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6, onde nós realizamos ali a resolução dela e chegamos na raiz x1, que é 2, na raiz x2, que é 3. Então, a soma 2 mais 3 dá 5, conforme está aqui, e a multiplicação de 2 vezes o 3 dá 6, conforme está aqui. Então, somente para ficar ali a prova real de que realmente funciona essa fórmula aí de soma e produtos das raízes, sem que seja necessariamente obrigatória a resolução da equação de segundo grau para poder fazer isso. Exemplo 2. A equação x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero tem conjunto de solução 3 e 4. Então aqui eu já estou te passando qual que é o conjunto de solução. Você pode realizar ali a forma de Bhaskara para poder conferir se realmente essas raízes aqui dessa equação de segundo grau vai dar o que está aqui nesse conjunto de solução. Você pode até para praticar, resolver. E com isso nós temos que a soma x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então vai ficar menos 7, pois o b aqui é menos 7, sobre 1. Então vai dar mais 7. Então aqui bateu, ó, 3 mais 4, 7. Então vai ficar lá, ó, menos 7 sobre 1. O menos com menos vai ficar positivo, por isso mais 7. E o produto
da raiz vai ser o quê? 3 vezes 4, que vai dar 12. E nós sabemos que a fórmula do produto de x1 vezes x2 é igual a c sobre a. C é igual a 12 e a é igual a 1. Então, 12 sobre 1 igual a 12. Bateu também, ó. 3 vezes 4, 12. Então, produto igual a 12 sobre 1, que é igual a 12. Então, exercícios. Chegamos aos exercícios, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver os exercícios. Após você terminar de fazer os exercícios, que você possa dar o play e conferir a solução do mesmo. Exercício, solução. Exercício 1. Determine a soma e o produto das raízes de cada equação abaixo. Letra A. 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Então, nós temos que a fórmula para o produto, para a soma de x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então, com isso, nós temos que a soma é igual a menos 2 sobre 3, que vai ser igual a 2 sobre 3, pois aqui o menos com menos fica positivo, então é igual a 2 terços. Produto x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então, nós temos que o produto vai ser igual a menos 1 sobre 3, que vai ser igual a menos 1 terço. Então, a soma é 2 terços e o produto menos 1 terço. Letra B. X ao quadrado menos 3x igual a 0. Então, a soma x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Vai ficar menos 3 sobre 1, que vai ser igual a 3, pois menos com menos vai dar mais. Então, aqui nós menos com menos vai ficar sinal positivo. 3 dividido por 1 igual a 3. Produto é x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então, nós temos que o produto vai ser igual a 0 sobre 1, que é igual a 0, pois aqui nós não temos c, né? C é 0. Letra C, x menos 1 e essa diferença elevada ao quadrado, mais a diferença 2x menos 2 elevado ao quadrado, igual a 0. Então, nós temos que resolver ali o que está dentro do parênteses, que está elevado ao quadrado. Então, vai ficar aqui x ao quadrado menos 2x mais 1, mais 4x ao quadrado menos 8x mais 4, igual a 0. 5x ao quadrado menos 10x mais 5 igual a 0. Pois aqui vai ficar x ao quadrado mais 4x ao quadrado é 5x ao quadrado, menos 2x com menos 8x menos 10x, mais 1 com mais 4, mais 5. Tudo isso igual a 0. Então, agora nós temos que a soma é igual a x1 mais x2, e isso nós podemos obter por menos b sobre a. Então, a soma vai ser igual a menos 10 sobre 5. Menos com menos vai ficar mais 10 sobre 5, que vai ser igual a 2. Produto x1 vezes x2 vai ser igual a c sobre a. Então, o produto vai ser igual a c, que é 5, dividido por 5, pelo a, que também é 5. Então, 5 dividido por 5, produto igual a 1. Exercício 2. Da mesma forma, pedimos que você pause o vídeo para tentar resolver o exercício. E assim que você terminar, que você possa dar o play e conferir a solução. Exercício, solução. 2. Determine o valor de m de modo que a soma das raízes da equação 3x ao quadrado menos 6mx mais 1 igual a 0 seja 2. Então, ele está me dizendo que a soma das raízes tem que dar 2. A soma das raízes dessa equação de segundo grau tem que dar 2. Então, nós temos aqui, ó, a soma é igual a x1 mais x2, que é igual a menos b sobre a. Então, nós temos que a soma é menos 6m sobre 3, pois o b é menos 6m e o a é 3. Então, menos 6m sobre 3. E isso, que é essa soma aqui, ó, o exercício, o problema, já nos diz que tem que ser 2. Então, x1 mais x2 tem que ser igual a 2, ou seja, menos b sobre a tem que ser igual a 2. Menos 6m sobre 3 igual a 2. Então, nós temos 6m dividido por 3 igual a 2, 6m igual a 2 vezes o 3, pois o 3 aqui do denominador passou para cá, para o segundo membro, multiplicando o 2. 6m igual a 2 vezes 3, m vai ser igual a 1, pois 6m igual a 6, m igual a 6 dividido por 6 e m igual a 1. Então, a resposta para o exercício 2 é que m é igual a 1. Exercício 3. Então, pedimos que você tente resolver o exercício 3 e pause o vídeo para poder fazê-lo. Assim que você terminar de resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução.
3. Na equação de segundo grau, x² menos 2mx mais m menos 1 igual a zero, determinar m de modo que, letra A, as raízes sejam opostas, ou seja, x1 igual a menos x2. Então, nós temos o quê? Que nessa equação, o A vale 1, o B vale menos 2m, e o C vale m menos 1, pois aqui o m não tem nenhuma incógnita x que esteja multiplicando ele, então ele faz parte do C, m menos 1. Aqui nós temos a incógnita x com expoente 1 sendo multiplicado por menos 2m, por isso menos 2m é o B. E o A vai ser 1. Então, se as raízes são opostas, ou seja, x1 igual a menos x2, nós podemos dizer que a soma delas é zero, pois x1 é igual a menos x2. Então, x1 mais x2 vai ficar menos x2 mais x2, que vai ser igual a zero. Então, a soma é x1 mais x2. O x1 ele é igual a menos x2, então substituímos aqui, ó, menos x2 mais x2 igual a zero. Então, temos que a soma é menos b sobre a, e isso vai ser igual a 2m. Por quê? Menos b é menos 2m sobre o a, que é 1. Então, da fórmula aqui, ó, menos b sobre a, né? Então, menos 2m sobre 1. Então, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 2m. Então, sabemos que a soma é 2m. E essa soma, que é o que está aqui em cima, é igual a zero. Então, 2m igual a zero, logo o m vai ser igual a zero. Então, na letra A, o m é igual a zero. Na letra B, nós temos que uma das raízes ela é o inverso da outra, ou seja, x1 é igual a 1 sobre x2. Com isso, os produtos das raízes vai ser o quê? Vai ser 1. Por quê? Porque o produto é x1 vezes x2. Se x1 é igual a 1 sobre x2, então substituindo aqui, ó, 1 sobre x2 vezes x2, em multiplicação de fração fica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. O x2 aqui é como se tivesse denominador 1, x2 vezes 1 vai ficar x2, x2 dividido por x2 igual a 1. Então nós temos que o produto é igual a 1. E sabemos que a fórmula do produto é C sobre A, que vai ser igual a m menos 1. Por quê? O C é m menos 1 e o A vale 1. Então, m menos 1 sobre A, m menos 1 sobre 1. Vai ficar igual a m menos 1. E, para a conclusão dessa daqui, nós temos que o produto é igual a 1. Então, m menos 1 igual a 1. M vai ser igual a 2. Então, na letra B, a resposta para M é 2. Bem, pessoal, chegamos ao fim da explicação de equação de segundo grau. Espero que a gente consiga ter atingido o objetivo, né, de passar o conhecimento, para que você possa absorver ali os meios necessários para se resolver a equação de segundo grau, ou para resolver a soma ou o produto das raízes, né? E se faz necessário que se aprenda e se absorva ou decore a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula ali que ele ensina, e assim também a de delta para facilitar, assim como a da soma e do produto também. É algo que nós temos que estar sempre com a gente, e sempre quando for fazer um exercício, busque escrever essas fórmulas, né, antes de resolver o exercício. Na prova, na escola, seja onde for. Porque quando você está escrevendo a fórmula ou as outras fórmulas conforme outras matérias, você de certa forma está reforçando aquilo que você sabe e também está decorando ainda mais, né? Fazendo ele ficar ainda mais fixado na sua memória. Então, sempre quando eu buscava fazer as provas, os exercícios, eu buscava escrever as fórmulas. Por mais simples que a fórmula fosse, eu buscava escrever a fórmula para que pudesse estar exercitando a lembrança da fórmula. Eu gostaria de deixar para vocês Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 39, que nos diz: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Obrigado, pessoal, pela atenção e até o próximo vídeo, no qual eu irei explicar sobre equações biquadradas e equações irracionais.